Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Temos uma pergunta de André Sampaio, do Santander. Bom dia, pessoal. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta em relação à parte contábil da RBSE e como isso poderia impactar os dividendos, né? Eu já recebi várias perguntas aqui de clientes depois do reperfilamento. Então, assim, a minha dúvida, ela é, primeiro, como que isso impacta o IFRS? Então, se a gente deveria ter no curto prazo, por exemplo, no segundo trimestre, alguma mudança de cálculo financeiro da RBSE, no caso do IFRS, e olhando para o regulatório, se isso também poderia impactar o regulatório. E um segundo ponto aqui no regulatório, como que vocês pretendem fazer o book agora com a receita menor? A ideia é seguir na mesma dinâmica de como foi feito nos últimos trimestres? André, bom dia, obrigado aí pela pergunta, Alessandro. Bom, então, do ponto de vista contábil, né, então a gente tem dois efeitos diferentes do reperfilamento do RBSE. Como você mencionou, né, no efeito, se a gente olhar o resultado do ponto de vista do ponto de vista do IFRS, como o IFRS ele traz ao presente os fluxos futuros, a gente tende a ter um efeito positivo a ser contabilizado assim que isso de fato for promulgado aí no nosso reajuste tarifário, potencialmente aí no segundo tri. É um efeito positivo regulatório porque ele leva em consideração o fluxo todo. Do ponto de vista regulatório, efetivamente a gente tem uma redução de receita, né? Então, uma vez que a gente tem um reperfilamento, né? Então a gente tem mais receita mais para frente, a gente tem um impacto de redução, né, no ciclo 21, 22, 23, e isso tende de fato a afetar o resultado regulatório, uma vez que a gente tem menos recebimentos efetivos, né, que daí é o efeito no resultado regulatório. Do ponto de vista de proventos, né, então, no fim das contas, dos dividendos, a companhia segue na dinâmica né, de adotar a prática de pagamento de 75% do resultado regulatório. Então, se o resultado regulatório é menor, eventualmente o volume de proventos tende a seguir. Obviamente, assim como aconteceu no ano passado, né, a companhia está sempre buscando avaliar a estrutura de capital ótima para poder, né, seguir crescendo, seguir fazendo os investimentos e também seguir dividindo o resultado com os acionistas através dos dividendos. Então, no fim das contas, dependendo do espaço que a companhia vier a ter, do ponto de vista de alavancagem, do ponto de vista de balanço, a gente pode ter um efeito efetivo no volume de dividendos do ano ou não. Como a companhia está com uma alavancagem bastante baixa, a gente pode optar, dependendo de como vierem os números durante o ano, pagar até um pouco mais, uma vez que a prática é de mínimo, né? Pagar um pouco mais de proventos. Então, ainda é cedo, vamos ver quais são as oportunidades que o mercado traz para a companhia e qual será, né, a dinâmica da alavancagem ao longo do ano para tomar esse tipo de decisão. Muito obrigado, perfeito. Era exatamente isso que eu precisava. Obrigado, André. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta da webcast é de Cida Guilherme. Bom dia. A CETEP tem alguma aquisição para esse ano? Bom, aqui é a Silvia Wada. Obrigada pela pergunta, Cida.
Nós estamos trabalhando para isso, né? Porque a gente tem como um objetivo estratégico fazer o crescimento sustentável, então estamos sempre atentos ao mercado. A gente tem visto oportunidades de aquisição no mercado, seja via privatizações, seja via empresas privadas ou construtores que colocam seus ativos à venda. E o nosso papel aqui é sempre olhar, né, avaliar essas oportunidades e para ver quais se encaixam melhor no nosso perfil de operador, de risco e para garantir que a gente faça transações com retornos adequados, né, e risco controlado. Então, a gente não comenta oportunidades específicas. Eu não posso te dizer que a gente tenha nada garantido hoje, mas é uma ambição da empresa e nós continuamos trabalhando para identificar essas oportunidades que podem resultar em negócios de aquisição. A próxima pergunta da webcast é de Fernando Seco. Como o perfilamento da RBSE afeta a distribuição de proventos no período de 2021 a 2023? Bom, acho que essa daí é um pouco na linha do que eu respondi para o André. Vai depender muito da dinâmica da alavancagem da companhia ao longo do ano e também das oportunidades de crescimento que a companhia vier a encontrar. A gente tem a prática de distribuição de no mínimo 75% do resultado regulatório, então essa prática seria afetada, né, afetaria o pagamento em si, mas depende da dinâmica de alavancagem dos novos projetos, isso pode ser compensado por uma distribuição maior do que 75%. Então depende muito da alavancagem e das condições né, de crescimento que a companhia vier até ao longo do ano. A próxima pergunta é de Rodrigo Munhoz. Qual a perspectiva da companhia para os próximos anos no que diz respeito ao perfil de sua dívida? Veremos um indicador mais próximo de 3 vezes? Repetindo, qual a perspectiva da companhia para os próximos anos no que diz respeito ao perfil da sua dívida líquida EBITDA? O perfil da dívida, né, imaginando que a companhia tenha um prazo de pagamento hoje médio de 7 anos, com certeza a companhia tem condição de ter uma alavancagem saudável maior do que a atual. Obviamente, a dinâmica da alavancagem depende muito das condições de captação e dos respectivos custos, né? Então, a gente busca a otimização desse plano de capital, sabendo que para mercados de energia elétrica que têm dívidas de longo prazo, uma dívida saudável seja de 3 vezes EBITDA, que inclusive são as dos nossos covenants, né? Dos nossos covenants mais restritivos. Então, depende das oportunidades que o mercado trouxer, a gente sabe que tem condição de se alavancar de forma saudável para poder seguir com a estratégia de crescimento e distribuição de dividendos. Mas não tem um indicador específico, não tem um montante, uma relação específica que acompanha a busca no longo prazo. Ainda de Rodrigo Munhoz, qual o prazo de retorno esperado pela companhia para os investimentos realizados a realizar em reforços e melhorias? Bom, Rodrigo, do ponto de vista regulatório, né, o recebimento pela realização desses investimentos, ele acontece ao longo do período da concessão. Então, ao longo da concessão, a companhia recebe uma remuneração que está atrelada ao WACC regulatório, né? Então, aquilo que é a rentabilidade do valor aplicado nos ativos de transmissão, até o fim da concessão. Chegado o fim da concessão, caso o valor investido não tenha sido amortizado, ele é devolvido para a companhia, né, no momento do fim da concessão. Então, eu acho que a remuneração ela é dada pelo regulatório, pelo prazo da concessão. Acho que essa pode ser uma boa indicação de rentabilidade e de prazo esperado
conforme foi a pergunta. A próxima pergunta é de Marcos Andrade. Bom dia. A ISA pretende, de qualquer forma, exercer o direito de preferência na compra da participação da CEMIG na Taesa? Obrigado pela pergunta, Marcos. Essa é uma pergunta que deveria ser feita à ISA e não à ISA-CETEP. É uma questão do nosso controlador, não é uma questão da companhia. Mas o que eu posso comentar é que existe um acordo de acionistas em vigor, e ele é público, onde a ISA tem uma série de direitos, e caso a CEMIG realmente venda suas ações, a ISA, entendo, poderia consolidar o controle numa eventual aquisição. Mas é um tema que não está no controle da nossa companhia, e essa é uma pergunta que deveria ser feita para a ISA, se você tivesse uma resposta precisa. Mas esse documento que eu comentei é um documento público, tem informações que podem ser interessantes para você nesse acordo de acionistas. A próxima pergunta é de Murilo Galeotti, Empresa Brasil. Qual a influência que a eventual subida nos juros pode ter nos planos de investimentos da empresa? Bom, a subida nos juros ela tende a aumentar o custo do capital, né, de terceiros, e isso faz com que, em geral, a gente tenha uma necessidade de maior rentabilidade do projeto para pagar esse tipo de custo. Então, a tendência geral, né, no caso de aumento de custos, quer seja de capital próprio, quer seja de terceiros, é refletir normalmente um deságio menor no contexto dos novos projetos de leilão, por exemplo. Então, esses é um potencial impacto que pode acontecer, mas a tendência é que isso ocorra só se os juros de longo prazo forem afetados. Uma dinâmica que pega simplesmente um aumento dos juros de curto prazo tende a não ser suficiente para gerar esse tipo de situação. A próxima pergunta é de Gabriel Martins, da Esparta Fundos. Como se dará a participação da empresa nos leilões? Qual a perspectiva para o ano nesse quesito? Obrigado, Gabriel. Sou Dairon Urrego. Gabriel, sí, efectivamente, nós estamos trabalhando de forma prévia na estruturação de alguns dos lotes, aqueles que podem ter melhor sinergia com nossos ativos. Estamos desarrollando estudios previos, engenharia prévia, de tal forma que podamos ter as ofertas muito competitivas para os próximos leilões, tanto de junho como de dezembro. Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rui para as considerações finais. Muito obrigado a todos pelo interesse na ISA-CETEP, nos nossos resultados. Espero que tenham apreciado os bons resultados operacionais que a companhia vem apresentando de forma sólida e todas as ações alinhadas com a estratégia de crescimento que a gente vem desenhando e apresentando a vocês já há algum tempo. Crescimentos nos projetos Reportes Melhoria, crescimento consistente e entrega nos projetos Greenfield, avanço importante nos projetos de reportes de melhorias e M&A com a aquisição da PBTE que recentemente concluímos.
Muito obrigado a todos. Desejo a todos um bom dia. Obrigado. A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.